entender esse labirinto judicial e como é que se daria um eventual processo, a gente vai conversar agora com o Leonardo Freitas, que é analista de política internacional. Leonardo, obrigada por ajudar a gente aqui no CNN 360 nesse dia histórico de eleição nos Estados Unidos. E eu começo perguntando exatamente isso. Os caminhos da judicialização também são diferentes nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump pode, por exemplo, contestar na Justiça Federal ou levar direto à Suprema Corte, ou pode contestar na Justiça Federal e o recurso ir para a Suprema Corte. Traz para a gente primeiro qual é o leque de opções e daqui a pouco a gente entra no arrazoado de chances que ele pode ter efetivamente, né? Que talvez não sejam tão grandes quanto a Grita faz parecer. Exato. Oi, Dani. Oi, Glória. Parabéns, Glória, pela sua estreia. Obrigada. Imagina. Então, vamos falar um pouco aqui sobre que tipo de problemas que isso pode ocorrer, né? Então, a gente está falando de um modo geral, tem muitas avenidas de poder contestar esse resultado. Como aconteceu na eleição entre George Bush e, na época, o vice-presidente Al Gore. Al Gore, exatamente, o presidente Clinton, vai ter, certamente, eu não acredito que isso seja uma transição pacífica, vamos dizer assim. Hoje a gente tem aí apontando o Biden está realmente bastante disparado, com uma boa probabilidade de ser eleito, ou seja, existe essa possibilidade real e factível. Então, não acredito que nem democratas e nem republicanos vão aceitar nenhum tipo de resultado que seja noticiado hoje, no fim das apurações. Estão dizendo que isso pode se alastrar por mais alguns dias, porque isso foi o que aconteceu no ano de 2000, né? Teve essa questão que realmente ficou bastante pesada com relação à apuração. Então, eu não vejo outra saída, a não ser as pessoas realmente começarem os elementos de interesse político começarem a justamente buscar os caminhos jurídicos para poder, eventualmente, trazer esse questionamento para a Suprema Corte. Eu acho que seria para a Suprema Corte direto. Por isso que houve esse apuro, né, de fazer a nomeação da nova pessoa que foi indicada para a Suprema Corte pelo presidente Trump, né? Então, eu acredito que realmente vai ter uma série de questionamentos jurídicos nos próximos dias, que a gente vai observar aí muito acirradamente. A questão que eu queria perguntar, Leonardo, é o seguinte: ele pode realmente fazer tantos questionamentos assim, dizer eu não aceito, eu não saio, eu não quero, eu não posso e pronto? Ou a legislação americana não permite? Porque senão seria grande festa, né? O presidente está lá e fala, não, eu não aceito e tal, vou entrar com advogado e pronto, e não saio daqui. É assim mesmo ou isso aí é coisas que a gente conhece, coisas de Trump? Coisas de Trump, eu vou dizer que seriam coisas de Trump. Existem algumas manobras que são possíveis dentro da estrutura judicial americana, porém, nem todas são tão fáceis assim e nem todas são tão claras e retilíneas assim. Então, a gente tem uma grande possibilidade, obviamente, de um questionamento, que isso vai durar o quê? Uma semana, 10 dias, talvez no máximo, e obviamente o resultado que for o resultado vai ter que ser aceito tanto por uma parte quanto por outra. Leonardo, vamos falar um pouco sobre isso. O senhor citou aí o precedente Bush versus Al Gore, né? A Suprema Corte decidiu a questão em cerca de uma semana. Tem um grande temor aí do mercado de que essa pendenga se arraste. Qual é a chance de a Suprema Corte americana deixar os Estados Unidos sangrando institucionalmente com as suspeitas a respeito da lisura de uma eleição por tanto tempo, né? A aposta segue essa de que seria uma decisão célere? Da minha opinião, eu acho que existem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. A possibilidade realmente,
por ser uma Suprema Corte hoje um pouco mais conservadora do que o normal, a gente tem uma decisão um pouco mais... Se ficar, vamos supor, se ficou apurado que foi Joe Biden que teve os votos dos 270 ou mais electoral colleges nesse sentido. Aí, tudo bem, eles vão questionar tudo isso e isso deve se alastrar por um tempo, o que pode trazer um problema de muita incerteza para a economia americana, né, durante esse período, e perde bastante a credibilidade de todo o processo eleitoral que é tradicional nos Estados Unidos. Então, eu acredito que isso não deva se alastrar muito, mas se realmente o presidente Trump cumprir com todas as promessas que ele fez no decorrer dessa eleição, de que ele vai contestar qualquer tipo de resultado que não seja a favor dele, então a gente acredita que isso vai dar muito pano para manga nos próximos dias, mas não acredito que vai ser uma coisa que vai ser extremamente delongada e desnecessária para a população americana. Tá ótimo, então. Ótimo. Leonardo Freitas, analista de política internacional, a gente agradece muito a sua presença aqui no CNN 360. Obrigado, Glória. Obrigado.